Galera voltando, isso aí, aproveita, ó, já chama mais gente aqui, ó. Deixa eu esperar o Luiz voltar. Gente, tá muito boa, tá muito bom esse bate-papo nosso, muito bom. Isso aqui, voltando. Voltando. Agora eu vou mudar de ângulo aqui para as pessoas acharem que eu. Ah, garota. Minha Mudar o mãe deu minha cenário. mãe, minha mãezinha, aí, ó. Aí, ó. Olá, olá. Tô aqui, cadê a mamãe? Isso aí. Mãezinha, sabe um café daquele de novo? Eu quero um cafezinho, cada mãe, né? Cafezinho, Pô, bolinho. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A importância, né, Picanso, do gostinho do fazer, primeiro, sem ninguém ver, né? E o gostinho da. Sabe a sensação da caridade quando você dá uma coisa para uma pessoa que está precisando? Não precisa E que você falar. sabe que ela nunca vai retribuir, porque ela não pode. Não pode, e ninguém nunca vai saber. Ninguém Ninguém nunca nunca vai vai saber. saber. Só você vai saber. Pronto, é isso. Exatamente essa sensação que a gente está buscando. Quem nunca foi num asilo, num orfanato, ou viu uma criança de rua e, pô, foi lá, comprou um chocolate e deu um chocolate para a criança. Pô, mas tem que dar arroz e feijão. Meu, é uma criança. Ela também tem que querer chocolate. Eu faço de vez em quando na minha casa, que é até um politicamente incorreto, mas eu faço. Eu vejo, aqui em Curitiba tem muito desses coletores de lixo reciclável, né? A gente chama de carrinheiro. Eles têm um carrinho, assim. Um dia desse eu estava na sacada de casa fazendo um churrasco, tomando uma cerveja, e o cara passando lá embaixo. Falei, pô, esse cara podia comer um churrasco e tomar uma cerveja. Peguei 2 latinhas de cerveja, cortei um bifinho para ele, botei a falei, não, senta na pracinha ali na frente e curte, velho. Tem. Curte, curte. Me custou o quê? R$ 5? Faz diferença. Você está entendendo? Então, eu acho que estimular isso, as pessoas vão descobrir uma coisa que nem elas sabiam que existia. É o ajudar sem querer nada em troca. Eu estou fazendo porque eu acho porque isso é correto, porque isso é legítimo. E ponto final. Eu acho que a gente tem que começar a colocar isso em prática mais frequência. Né? Voltou todo mundo aí? Não. O pessoal está chegando. Eu vou deixar as duas lives. Ontem estavam falando que não tinham conseguido salvar a live. A primeira parte eu consegui salvar. Então tá lá no. Tá lá, eu vou tentar até baixar para o feed, mas já consegui. Então, a primeira parte com certeza está salva. A segunda, já teve uma vez que deu uma zica que eu não consegui, mas vamos tentar salvar ela, que aqui a gente vai fazer as proposições do movimento. Daqui a pouco dá todo mundo. Pessoal, vai chamando aqui a galera aí, ó, seus dentistas, que assim, ó, a galera não faz ideia do que o movimento está fazendo por eles. É impressionante. Na verdade, o foco principal, a proposição principal emergencial agora, ele tá muito focado no que a gente está passando agora. Na falta de dinheiro, literalmente, vamos ser bem claro e bem objetivo, na falta de dinheiro para você se manter e manter seu negócio. Ponto final. Eu recebo muita mensagem com assuntos que são relevantes, ou assuntos que incomodam a odontologia. Fala de convênio, fala de não sei o quê, fala que os caras estão vendendo máscara mais caro de EPI e tal. Isso tudo é muito importante, nós vamos falar. Eu me comprometo publicamente que sim, depois de explicar o movimento. Vixe, será que eu vou explicar o movimento agora? Acho que não dá, né? Mas, Mas pessoal, vamos explicar Luiz, o que nós vamos fazer. Pronto. isso. É assim, ó, dá uma pincelada do que é o Tá, movimento, para quem está chegando agora, assim, o que é o movimento Terapodonto e era com as proposituras. tá. Então, beleza. Tá bom. Então, o movimento começou através de um desabafo meu,
onde eu tive a intenção de fazer um abaixo-assinado, que conseguimos 50 mil assinaturas em 24 horas. Hoje, dependendo de vocês, depois eu vou atualizar aqui, nós chegaremos a 80 mil assinaturas, se Deus quiser. Eu esqueci de falar, isso é muito claro e é óbvio. Por que um abaixo-assinado? Cada profissão tem sua moeda corrente. Ponto final. Cada profissão tem sua moeda corrente. Se você vai no congresso e o cara te dá uma resina para você experimentar, a resina é moeda corrente para você. O implante que o cara te dá para experimentar é moeda corrente para você. Por quê? Porque isso, você trabalha com isso, você vive disso. E abaixo-assinado, comprometimento com uma ideia é voto. Simples. É voto. É representatividade. E a gente está buscando representatividade. Dos números que nós falamos lá, né? Os números de que a odontologia pode chegar, nós podemos falar de 150 milhões de pessoas? Podemos falar de 150 milhões de pessoas. Hoje estamos falando de 80. Mas pode acontecer, sim, de chegar a 150 milhões de pessoas. Se cada dentista fizer um comentário com um paciente, partimos do princípio que 60% da população tem acesso a um dentista, 150 milhões de pessoas. Então, fizemos esses 80 mil no cenário político. Primeiro visual, 80 mil assinaturas correspondem a aproximadamente 2.500 folhas A4 impressas, com nomes de pessoas e localidade que assinaram. Quando eu chego para conversar com um deputado, com um senador, com um presidente da República, seja com quem for, e eu boto debaixo do braço um calhamaço de 2.500 pessoas falando que essas pessoas aqui concordam com o que eu estou falando, com o que eu propus. Ele vai chegar ali, ele vai destrinchar aquilo dali, vai descobrir da onde são, o que quer, e ele vai enxergar ali votos. Esses votos, na cabeça dele, são representatividade. É o que a população está pedindo, que é a função de um poder legislativo, atender à vontade da população. Aqui ela está representada com 80 mil pessoas. Isso é muito que ela existe, inclusive. Para isso que ela existe. Exatamente. Para isso que ela existe. O deputado reivindicação do povo, ela existe para isso. Você votou no seu vereador, deputado estadual, deputado federal, você votou nele para isso. Para que ele seja a sua voz lá em cima. Para ele, a função do cara é essa. E ele sabe disso. Ele tem claro isso. Nós não temos claro isso. Nós achamos que isso é um tipo de suborno. Mas não é suborno. Isso é ferramenta. É uma ferramenta de representatividade. Então, o que eu estou falando para ele? Deputado, ao invés do senhor receber 80 mil telefonemas pedindo a mesma coisa, ou 80 mil e-mails pedindo a mesma coisa, nós decidimos que uma pessoa vai falar pelas 80 mil pessoas. A gente já sabe disso desde o representante de turma da escola. A gente já sabe disso. A gente já viveu isso. Porém, a história dos últimos 30 anos no Brasil, ou 100 anos no Brasil, vamos dizer, não interessa. A história fez com que nós nos afastássemos. O Lenzer vai poder explicar isso com muita clareza, como ele explicou lá com o Garófalo, na live com o Garófalo, que foi muito legal, ele falando sobre a nossa história. Então, agora está na hora da gente tirar esse ranço, tirar a roupa, e falar, bom, vamos nos vestir de acordo com a regra? Vamos. Qual que é a roupa que eu tenho que ir para a festa? É de terno, então nós vamos de terno. Qual que é o caminho final para a gente conseguir o que a gente quer? É através da política, conversando com político, conversando sobre política, entender, olhando para o lado e parar com essa bobagem, com essa babaquice de falar que a classe não é unida. Ah, a classe não é unida.
É que já está tão chato isso, né? Acho que já está na hora de mudar, né? Já deu. É que nem falar assim, mas eles não dão administração na faculdade, por isso que eu não controlo bem minhas contas, por isso que eu atendo convênio. Gente, pelo amor de Deus, o Lenzi tem um posicionamento muito legal, que ele falou ontem sobre o convênio, que ele falou que convênio é vício, né? O dentista, quando ele larga o convênio, ele fala assim, gente, faz 1 ano que eu não atendo convênio, mais um dia que eu estou sem convênio, porque o convênio segurava minhas contas, o convênio pagava minhas contas. Nada contra o convênio, pessoalmente, como movimento Help Odonto, mas faça conta. Então, esse negócio, mas eu atendo convênio porque... Gente, acaba O que com quer? isso, já Tem passou. convênio com o que quer. É um contrato particular entre uma empresa e uma pessoa. É isso A aí. empresa te oferece... É como comprar uma pizza. O cara quer vender uma pizza de calabresa que ele sabe fazer e você vai comprar. O relacionamento que a gente tem com o convênio hoje é como se o pizzaiolo tivesse com um revólver na minha cabeça para dizer, você vai ter que comprar, viu, vagabundo, senão eu vou te matar. Não é isso. Não é isso. Se você acha Não é que o isso. convênio é ruim, que não te representa, saia. E vá fazer como eu e o Picanço fizemos. Estudamos, fomos atrás, dedica metade do teu tempo, ou 20% do teu tempo, dedica 20% do teu tempo em estudar o seu negócio. Com a mesma importância que você dá para o seu conhecimento técnico. É isso aí. Aí você me conta depois. Depois você me conta o que vai acontecer. Daqui a um ano, difícil? É difícil. A mudança vai ser brutal. É um ano, exatamente. Mas o assunto não é convênio. A gente não está aqui para falar de convênio. Queremos o apoio do convênio. O convênio é importantíssimo socialmente hoje. Ele dá acesso para muita gente que não tem acesso. Então, tem muitos convênios que, se o convênio parar, vai para o SUS, não vai para você. Até porque você tem que pagar 27,5% de imposto de renda. E isso está no custo da tua restauração, 27,5%. Mas, ao mesmo tempo, a gente, nessas solicitações que nós estamos fazendo, a gente vai poder dar mais acesso ao dentista particular. Porque a gente vai pedir uma revisão dessa carga tributária. A gente não quer não pagar imposto. Eu faço questão de pagar imposto. Porém, que a regra seja clara. Né? Então, o que acontece hoje? Então, eu vou falar a primeira proposição com relação a isso. Como é que acontece hoje? Hoje, o dentista trabalha, recebe dinheiro do paciente. Nesse momento, ele compra insumos para usar no paciente. Isso chama-se material de consumo. Isso é consumo imediato. Luva, máscara, gaze, resina, anestésico, tudo isso entra. Ele pega funcionários, esse valor, tudo que ele usa para executar seu trabalho, aluguel, secretária, condomínio, seja o que for, mais o consumo, ele diminui do valor que ele ganhou. Ele chama isso de desconto de custeio. Ganhou 10 mil reais. Ganhei 5 mil reais, gastei 5 mil reais para fazer 10 mil. Eu pago 27,5% sobre os 5 mil. Eu estou falando 27,5%, que é o teto. Tem gente que paga 22,5%, tem gente que... Cada um está na sua... Mas o que eu quero dizer, vocês vão entender onde que eu vou chegar no final. Porém, se a regra hoje é essa, você tem que colocar que você vai pagar os 27,5%, ou 22,5%, ou 15%, de acordo com o teu faturamento. O que a gente quer? O que a gente vai propor? Hoje, de forma muito amadora, vou ser bem sincero, não sou contador, não sou economista, não sou especialista em direito tributário, nada disso. O que o Luizinho de Curitiba quer? O Luizinho de Curitiba quer assim, eu queria ser Simples Nacional. 10%, 11%. Pronto, a regra está clara. O dentista autônomo pode se encaixar nesse padrão com as regras... Ser uma pessoa física se equiparar a uma PJ. Exatamente, com as mesmas regras de uma pessoa jurídica, porque eu tenho, por lei, o direito de ser pessoa física, por ser profissional liberal. Pensa comigo. E atuamos de forma empresarial. Tá? Empreendedor e empresarial. Parênteses aqui,
só abrir um parênteses aqui, quem já assistiu meu curso sabe que eu falo isso. Ao montar um consultório, você abriu uma empresa, ainda que não tenha uma pessoa jurídica. O comportamento é todo empresarial. E você pode fazer tudo isso na sua pessoa física. É em função disso que essa questão está sendo levada. Porque nós agimos como empresários. Tá? Então, assim, quem não sabe disso ainda, tem que estudar o que é ter uma empresa. Tá? O comportamento é igualzinho. O quanto a gente vai pagar, vai receber, o movimento desse caixa. Você vai falar das despesas que não são de custeio, com a aplicação de capital ainda, não vai? Eu só fiz essa introdução, porque tem muita gente que pega os documentos, manda para o contador manda a DARF, você vai lá e paga e pronto. Então funciona simples assim. Ganhei 10, gastei 5, pago imposto sobre 5. Pronto, é isso que acontece. É isso que o contador faz. O que acontece hoje? Hoje, muita gente ainda faz, vou fazer sem recibo, o cara me paga em dinheiro, eu vou comprar o carro no nome da minha mulher, você não tem previsibilidade. Você não tem previsibilidade. Treta. Tive colegas que vieram me ligar e falar assim, pô, Luiz, mas se você exigir isso, você vai tirar uma válvula, ele usou essa palavra, a válvula de escape nossa. A válvula de escape eu posso vender, eu posso receber em dinheiro do paciente e, não emitir recibo. Isso aí que dá um alívio pra gente. Eu falei, amigão, o que você prefere? Ter que agir dessa forma, desleal, enquanto cidadão, fora da regra, ou você prefere pagar menos imposto, mas pagar sobre tudo e poder encher a boca e falar que você está fazendo correto? O que você prefere? Pergunta para o governo. Senhor ministro da Economia, senhor secretário da Previdência, o senhor prefere o quê? O senhor prefere que todo mundo pague e dê um jeito de pagar 27,5%, 30% pague 27%, ou você prefere que todo mundo pague 10%? Eu tenho certeza que a resposta dele é assim, eu quero que todo mundo pague 10%. Porque melhor. todo mundo dentro da regra, a regra está clara. Simples E assim. mais fácil, Luiz, mais fácil até de precificar, Luiz. Mais fácil botar preço. Que a tua provisão de imposto vai ser o imposto. Hoje, exatamente, a tua provisão de imposto, para quem faz precificação, a provisão de imposto, eu boto lá no meu, 18%. Mas tem mês que é 20%, tem mês que é 15%, tem mês que é 12%. É uma loucura. Oi? É uma loucura calcular isso. E tivemos a orientação de uma colega contadora, que o Dr. Charles também indicou, a Adri, pessoa 100%. Ela veio comentar, falou, Luiz, vocês vão mexer com um problema com o governo, porque a Receita já não vê com bons olhos esse negócio de debitar, de livro-caixa, de dedução de livro-caixa, eles já estão revendo, estão querendo tirar isso, vocês correm o risco de sair pior do que estão agora. Eu falei, bom, vamos definir pior. O que é pior? Você nunca ter jogado futebol e entrar no campo e sair correndo igual um louco atrás da bola, ou você se preparar para jogar futebol com a regra clara? É muito melhor você se preparar. Mas então vai cobrar 10%? Bom, beleza, a regra está clara. Eu não fico na mão do auditor. Eu não fico na mão da Receita ali na hora. Entendeu? Luiz, então, eu não sei se você vai abordar isso, mas aquela questão que eu já conversei contigo sobre a parte da tributação híbrida. O que acontece hoje? Hoje não existe, tá? O que é tributação híbrida? Só para começar o papo. É assim, eu como pessoa física, eu dou recibo de pessoa física. E aí, sei lá, eu quero abrir para atender convênio. O convênio me obriga a ter uma pessoa jurídica para poder atender o convênio. Então, eu, Eduardo Picanso, posso ter uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Tá? Então, o que acontece? Eu tributo sobre faturamento, a PJ. A pessoa física, eu abato despesas que são dedutíveis. Então, existe um movimento fiscal e tributário, não é fiscal, em que eu consigo, a partir das minhas receitas, definir se é melhor eu emitir o documento fiscal pela PJ ou pela PF. Porque até uma faixa eu estou isento.
E aí, Liberdade isso que fiscal. eu chamo de tributação híbrida. E o que acontece? Dentro da lei, tá? Dentro da legislação, existe o termo elisão fiscal e evasão fiscal. A evasão fiscal é quando você sonega. Isso é ilícito. A elisão fiscal é quando você escolhe, dentro dos modelos que tem, o que melhor se enquadra para você. Isso está Já é feito previsto em isso lei. na declaração do imposto de renda, já tem no final, né? Você pode escolher qual a tributação que você se encaixa. Exato. Assim, está previsto, a elisão fiscal está prevista em lei. E assim, não existe na legislação nada que impeça, tá? A gente tem na Constituição Federal um artigo que fala, resumidamente, o que não é proibido é permitido, tá? Então, assim, não tem nada que diga assim, ó, é proibido uma pessoa escolher se vai tributar na pessoa física ou jurídica. Não tem nada dizendo que isso é proibido. E eu tenho a elisão fiscal, o que acontece? Para muitas pessoas, isso pode, inclusive para muitos fiscais e muitos auditores. E tem muitos auditores que acham que não pode, porque você tem que escolher um. E aí, meu amigo, esse começa a zona. Porque se a gente não mostrar que a gente está indignado com isso, assim, a gente tem que falar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O fiscal que está lá, ele é nosso funcionário. Ele é nosso funcionário público. Ele é para fazer o que é o certo. Não é para fazer lá para arrecadar mais dinheiro. A função dele não é arrecadar mais dinheiro. Se ele está lá para isso, ele está muito mal de influência moral. Não é influência legal, é influência moral. Ele está falando aqui de moralidade. Então, o que acontece? Na hora que ele vem e tem um fiscal que fala que pode e outro que não pode, e aí o que não pode, você paga uma grana, porque ele diz que você sonegou um monte de imposto, essa regra não pode não estar clara. Então, a A gente tem falta de que se clareza é o organizar. principal. A gente tem que se organizar para mostrar, e esse é o documento que a gente está fazendo no Movimento Rapiodonto, uma das coisas que a gente vai poder pedir é isso, que regulamente, olha só, pode sim, para não Ou não ficar na pode. dependência do auditor. Ou de um fiscal, não, acho que não pode não. Exatamente, é deixar claro, regras claras, né? Ainda nesse fator, é um absurdo a gente comprar uma cadeira de 40 mil reais ou comprar um forceps de 200 reais e não poder abater isso. Isso é ferramenta de trabalho, mas a lei não diz isso. O fisco acha que nós somos, que isso é bem, são Aplicação de bens. capital. Aplicação de capital. Ele chama Bens e como direitos. aplicação de capital o dispêndio que você tem em algum equipamento cuja vida útil dure mais do que o Ultrapassa período de um ano. exercício, ou seja, um ano. Se ele Isso é um entende que dura absurdo. mais do que um ano, o fisco entende que você pode vender isso e ter lucro. E aí você tem que falar para ele assim, ó, é isso que acontece, ô normalzinho? É isso? Compre uma cadeira por 30 mil e vende 10 anos depois. Por quando você consegue vender essa cadeira? Um ano Explica para depois, o vende um ano fiscal. depois, não precisa Explica que 10, não tem veja lucro. um ano depois. Só cai. Só cai. O Kennedy falou assim, ó, que ele faz anos o modelo híbrido, nunca teve problema. O Kennedy, a questão é a seguinte, se bater uma fiscalização, você fica à mercê do fiscal. E é isso que a gente não quer. Eu faço há anos também, mas é isso que eu não quero. Bate um fiscal lá, não, você não pode fazer isso. E te dá uma canetada, você tem que entrar na justiça, e aí vai depender de um juiz entender que pode ou que não pode, porque a gente quer que a regra esteja clara. Que, assim, ó, que você pode fazer uma tributação híbrida, sim. O que você não pode é não tributar. Se um paciente te pagou, você tem que emitir um documento fiscal. Seja ele em sua pessoa física, um recibo, seja ele na sua PJ, uma nota fiscal. É isso. Sim, exatamente, perfeito. Então, isso daqui, gente, são ideias, tá? São ideias que a gente teve, que são coisas que me incomodam o Picanço há muito tempo, e que a gente decidiu colocar no papel. O formato está redigido corretamente. Não está. Nós estamos trabalhando nisso ainda. Mas a ideia é basicamente essa. O segundo item importante, fundamental para a gente, é com relação a linhas de crédito. Linhas de crédito permanentes, tá? Com os mesmos moldes de pessoa física, de pessoa jurídica. Talvez muitos de vocês não saibam, mas não existe empresa no Brasil que cresça e faça investimento com recurso próprio. Não existe.
Não existe. Para quem fala assim, ah, não, mas essa empresa aqui ela tem um lucro. Eles aferem o lucro, recolhem o lucro, dividem para quem tem que dividir, faz caixa e vai no banco público pegar juros de 3% ao ano. Por quê? Porque não é inteligente para eles usar recurso próprio. Agora, comenta aqui embaixo quem, pessoa física, conseguiu um financiamento para comprar uma cadeira. Duvido. Não consegue. Financiamento, O cartão BNDES do meu pai. Com essa taxa de juros aí de 3% ao ano. 3% ao ano. Exatamente. Quem conseguiu? Ao ano. Não consegue. Agora, você imagina a quantidade... Eu estava conversando ontem com o Charles, Charles Mello, que ele estava conversando com o Paulo Cano, sobre as tecnologias. Agora, você imagina fazer um investimento de 300, 400 mil reais. Gente, um preço de um imóvel. Você tirar do teu bolso, da segurança da sua família, para investir num bem que você vai ter ainda muita coisa para trabalhar em cima, para conseguir gerar emprego, para gerar. Isso é insano. Se você pegar um presidente de uma pequena empresa, não vamos falar de empresa grande, fala assim, cara, vou comprar um equipamento aqui que eu vou botar para trabalhar, mas eu vou tirar do meu bolso e eu vou ter que pagá-la em 10 anos. O cara vai rir da tua cara. Você é trouxa, né? Você é um otário. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Claro. É isso que a gente faz. A gente vai no Congresso, senta no Banco Votorantim. O Banco Votorantim, queremos o seu apoio, viu? Para a gente mudar isso. A gente quer regras claras para que a gente possa mudar isso. O cara senta do teu lado, faz um financiamentozinho, taxa de 2,9 ao mês, doutor. Isso aqui é moleza. Você vai pagar moleza. Você está entendendo? Então, se a gente deixa claro que a característica da nossa profissão, porque o argumento que tem para os políticos é assim, profissional liberal, médico, dentista, advogado, arquiteto. Peraí. Qual dessas outras profissões tem uma estrutura que eu tenho que ter? Nenhuma. O médico trabalha... Você acha que o médico monta o seu centro cirúrgico? Ele paga por hora lá no hospital. Ele vai lá, atende, paga por hora, ou o paciente mesmo paga, ou o convênio paga, ele monta e vai embora. Ele precisa do quê? Um computador? Uma caneta? Uma impressora? É isso que ele precisa. E está certo, é pertinente da profissão dele. Só que para eu poder desempenhar o meu trabalho, transformar resina em dente, eu preciso de um compressor, uma bomba a vácuo, uma cadeira, uma iluminação, uma lupa. Estou 45 anos, já preciso usar lupa, sou dependente de lupa. Nós precisamos de uma secretária, nós precisamos de paredes blindadas, barretadas, nós precisamos de um raio-x, nós precisamos... Mas e daí? Olha quanto argumento que a gente tem para dar, né? Agora você imagina se isso fosse um tribunal. Se colocasse um tribunal de argumentação. O governo de um lado, o fisco de um lado e a gente do outro. Quem que você acha que o juiz ia falar? Pô, não, esse cara aqui tem toda a razão. O negócio dele é diferente. Nós não queremos coitadismo. Não é assim, não é só um coitadinho, a gente se ferra. Não, não é isso não. Nós só queremos identificar que para fazer o nosso trabalho, nós precisamos obrigatoriamente disso. É a mesma coisa. O taxista, ele tem desconto de 20%, 30% para comprar o carro dele. Tem financiamento público para comprar carros de taxista. Você tem? Canso. Eu não tenho, nunca tive. Meu carro aqui, minha cadeira aqui, eu não tive, eu tive que comprar. Entendeu? Então, é isso que a gente vai pedir. É lógico, dentro de padrões aceitáveis. Quero taxa zero, sem... Não, é que nem o representante de classe lá. Eu lembro que na minha época de representante de classe, um moleque lá queria ganhar de qualquer maneira, e ele chegou na turma lá na frente e falou assim, gente, nós vamos colocar bebedouro de Coca-Cola. Eu vou pedir bebedouro de Coca-Cola na escola. Se votar em mim, eu vou pedir. Pô, criou na cabeça, nossa, velho. E não é assim. A gente só quer as mesmas regras. Existe uma palavra no documento lá, que o advogado fez para a gente, que é a última palavra do documento, que é fantástico. Chama-se isonomia. Eu só quero ser tratado igual aos outros. Só isso. Só me trate igual aos outros. Vão ter diferenças. Com as nossas características.
mas Considerando que ofereço... somos diferentes. Exatamente. Eu quero ser tratado Considerando que igual a todo diferença. mundo, onde cada um tem a sua característica, mas eu quero ser tratado no mesmo nível. Eu quero o mesmo respeito e a mesma atenção. É só isso que eu estou pedindo. Que faz parte do documento atual, que é essa linha emergencial. A gente está pedindo uma linha de crédito emergencial para dentista, nos mesmos moldes do governo, de 1,35%. Cara, tem uma maquinada de dinheiro, de spread bancário, que eles chamam, né, que o governo diminuiu, que é a quantidade de dinheiro que o banco precisa ter para garantir seus empréstimos. Então, o governo tá garantindo isso, o governo está comprando garantia. Então, ele está falando assim, ó, se ele não pagar, nós estamos de suporte aqui para você, se você precisar. E que a gente seja incluído nisso. Por quê? Porque a nossa estrutura precisa disso. E auxílio emergencial. Ontem a gente estava conversando com um grupo lá do Rio de Janeiro, do Olívio César e da Núbia, sobre o auxílio. Né? Esse grupo fez um documento para pedir um auxílio emergencial de um salário mínimo para cada dentista. Achei pertinente, achei legal, achei uma excelente ideia. O governo está dando, como todo mundo sabe, R$ 600. A OAB do Paraná está fazendo para os advogados que comprovarem que estão precisando e que estão trabalhando 2 parcelas de R$ 600 como auxílio à alimentação. A OAB do Paraná. Isso foi lançado ontem. Uma instituição particular, uma autarquia, né? Uma autarquia que com recursos próprios decidiu fazer isso. Não estou sendo irônico e nem dando ideia para nada. Não estou falando que o Serral tem que fazer isso. Eu só estou falando que a gente pode buscar isso. A gente pode vislumbrar isso. Não estou dizendo que a gente vai conseguir nem que a gente vai pedir. A gente pode vislumbrar isso. O quanto que a gente está pedindo... São 2 parcelas de 300. O Edu Ferreira falou aqui. Eu ouvi R$ 600 em 2 parcelas, eu acho que eu entendi R$ 600 e 2 parcelas. Alguma coisa assim. Deve ser isso aí. E assim, para comprar comida mesmo, né? Comprar macarrão. Né? O quanto nós pedimos? Não coloquei. Por quê? Porque eu não tenho esse poder. Por mim, eu gosto muito, eu sou um entusiasta, eu sou um amante de filosofia e de teologia. A lei judaica diz isso, né? A lei judaica que o cara que era muito rico e comia caviar e perdeu tudo, se você for dar uma esmola para ele, tem que ser uma esmola condizente com o padrão de vida que ele tinha antes de perder tudo. Então, você não pode dar um pão para ele. Você tem que dar caviar. Por quê? Porque o padrão de vida que ele tinha antes de perder tudo tem que ser mantido dentro daquele padrão. O ideal seria que o governo desse R$ 10.000 para cada dentista. Para alguns, 20 mil. Ou fazer uma média da última declaração de imposto de renda. Né? Pega os últimos 5 anos, vê o que ele declarou que recebia, é uma comprovação, isso está comprovado, faz uma média e dá. Isso seria o ideal, seria perfeito. Pode pedir? Pode pedir, claro que pode pedir. Mas dá não. É emprestar. Emprestar, exatamente. Não quero pirizinho, não. Não vai dar nada. Mas, ó, qual foi a minha necessidade no último ano? Eu quero que o governo me empreste isso. Esse é raciocínio. É isso. Nós deixamos aberto, né? Tentamos sensibilizá-los, né, nesse documento, pedindo linhas de crédito iguais às feitas para a CNPJ e auxílio emergencial. Nesse auxílio emergencial, cabe do nosso relacionamento com os nossos deputados, porque são eles que vão liberar isso. São os deputados que vão falar assim, não, peraí, mas o dentista ele tem esse gasto, esse gasto, esse gasto. Então, dar R$ 100 para ele não vai fazer diferença. Então, a gente tem que... Foi como a luta, né? O governo queria dar 200, a Câmara devolveu com 500, o governo trucou e falou, não, vamos dar 600. Então, não cabe a gente, no meu ponto de vista, eu acho que não cabe... Eu nem tenho conhecimento técnico para exigir isso. Tá? Então, esse documento que todo mundo tem acesso, todo mundo que quiser mandar para o seu deputado ou para o seu senador do seu estado que você conhece, que é a prima do sobrinho, do vizinho dele, é seu paciente, dá uma ligadinha para ele, fala, pô, nós estamos fazendo um movimento aqui, precisava da tua ajuda. Eu faço esse documento, encaminho o PDF diretamente para você, e se você conseguir um contato
com o deputado ou com o chefe de gabinete, é o ideal, apesar de que qualquer assessor seria bom, mas quem manda é o deputado e o chefe de gabinete. E solicitar isso. Teve no outro episódio aí que nós tivemos, na outra live ali, perguntaram se algum deputado já deu resposta. Sim, o deputado Mota de São Paulo, PL de São Paulo, eu mandei o documento na segunda, na terça-feira à noite eu recebi o protocolo e o ofício que ele desenvolveu direto para o Ministério da Economia. Então, sim, o deputado Mota, do PL de São Paulo, nos ajudou. Lembrem-se que nós somos suprapartidários. Nós queremos o apoio de todos. Naqueles primeiros e-mails que eu enviei 212, se não me engano, 212 e-mails num sábado quente de Curitiba, sentado na minha sacada, tomando caipirinha. 2 deputados me responderam de forma ampla, pouco objetiva, mas se dignaram a responder. O deputado Rubens Bueno, do Paraná, e o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo. Se dignaram a responder. Já encaminhei para eles de novo, não tive resposta ainda, mas o caminho é esse. Tá? O terceiro toque, o terceiro pedido que veio na minha mente naquele primeiro vídeo é com relação à aposentadoria especial. A gente está tendo uma disputa, uma conversa muito grande sobre a reforma da Previdência. Isso é muito confuso para muita gente, até para os próprios políticos, tá? Saibam disso, que tem muita gente que está votando e não está entendendo o que está acontecendo. Principalmente com relação à aposentadoria especial. Como é que funciona a regra para aposentadoria especial? Funcionava, né? Não somos especialistas, não tem pretensão nenhuma aqui também de cagar regra, de falar que eu sou o cara que eu sei tudo e que eu tenho resposta para tudo. Não tem. Mas funcionava assim. Quem conseguir comprovar que vive em um ambiente insalubre poderia se aposentar com 25 anos de contribuição. Simples assim. Fácil. Comprovou? Fácil. Se eu fosse um dentista registrado em uma clínica que estava ali na minha carteira assinada, dizendo que eu era dentista, atendia paciente, eu comprovar isso seria suficiente. Porém, quem de nós, dentistas autônomos, tem comprovação de que vive em um ambiente insalubre, com risco de infecção, muito mais comprovado agora, né, com esses estudos que andaram aí, com radiação, com posição ergonômica, com poluição sonora, agentes poluidores, com... a gente não está correndo risco de um lado só, não. São vários, são de todos os lados. A gente está imerso numa sopa de contaminação e risco o tempo todo. Só que para a gente pedir, para a gente comprovar isso, pelo que eu entendi da regra, você tem que contratar um engenheiro e um médico que façam um laudo. Esse laudo tem um nome, depois eu posso procurar aqui, PTT, TPT, uma coisa assim, se alguém souber me avisa, que ele tem que comprovar de forma retroativa que eu estive nesse ambiente há 5 anos. Agora, você imagina que absurdo um cara chegar aqui e falar assim, esse equipamento seu aqui tem 25 anos, então eu vou comprovar. E isso é tecnicamente impossível. Tem gente aqui no grupo que está tentando esse tipo de aposentadoria e não consegue. Não consegue comprovar. 3, 4, 5 anos de processo, PPP. Muito obrigado, Salete. Sim, eu uso multifocal, tem que fazer o movimento de cabeça aqui. E não consegue comprovar. Então, a proposta que a gente gostaria, que eu acho que seria pertinente, seria que eu pudesse comprovar, por exemplo, com o meu ISS fixo do meu município. Se eu pago ISS fixo, eu tenho um alvará de dentista autônomo, quer comprovar que eu estou trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho que pagar imposto. Se eu não vou pagar imposto, eu não vou jogar dinheiro fora. Eu sou burro, sou idiota. Então, uma proposta seria essa. Ou, segunda proposta, eu faço minha declaração de imposto de renda todo ano.
E todo ano tem lá os gastos que eu tive com a minha profissão, as minhas aquisições, o recebimento dos meus pacientes, declarado a minha profissão, seria um meio de comprovação. Procede? Claro, Estou falando bobagem, não? claro, No modo mais amplo, claro. Moralmente, deveria ser moralmente, feito. Moralmente, gente, olha só, nesse ponto não era nem para se falar legalmente, isso é moralmente. Se a gente declara que recebeu dinheiro de pessoa física, se eu comprei equipamento, se eu vendi equipamento, está lá na minha declaração, esse movimento, é porque eu estou no consultório, ou acho que eu estou no aeroporto fazendo isso. Ué, eu estou no não consultório, tem. não tem Exatamente. outro lugar para estar. E o consultório, Exatamente. atender paciente, se eu sou dentista, a minha profissão é essa profissão aí, com poluição sonora, exposto a agentes biológicos, é isso. Dá É isso, não tem? vontade de chamar, Se eu dá desenhar, vontade de chamar para passar um dia no consultório, né? Chama é. o auditor da Receita para vir passar um dia no consultório, para ver como é que é. A dona da minha sala falou que o consultório pode ficar aberto, porque não tem risco de nada. E é por isso que ela não quer negociar meu aluguel. Ó, Tá? Ela falou que não vou negociar porque pode ficar aberto. Eu falei, pode. Meu irmão, vontade que deu de falar assim, então foi o seguinte, eu vou atender uns 5 pacientes com Covid, vem comigo, fica na sala. Fica, exatamente. fica na sala. Não faz Exatamente. nada, só fica lá dentro. Já que não tem risco nenhum, fica na sala. Sem a roupa de astronauta. Isso. Sentadinho ali. E dá uma É, bocejada. só fica aí. Faz assim, né? Na hora do aerosol. Então, no modo mais amplo, que esse eu acho que não seria tão válido, mas tudo bem. Inscrição CRO. Me formei em inscrição CRO. Não comprova muito, tem muita gente que tem CRO, mas tem que pagar todo ano. Parte do princípio, se o cara paga todo ano, ele É não é para exercer a idiota, profissão. não é idiota de jogar R$ 1.000 fora só para Você não falar está que tem trabalhando. carteirinha. Não faz sentido. Não vai Você descontar nem no entendeu? cinema essa carteira. A carteira Exatamente. que eu não vai descontar nem no Exatamente. cinema. Então, para que eu vou pagar se eu não vou ser dentista? É isso. Luiz, Luiz ficou congelado aqui para mim. Como é que tá para vocês aí, gente? Ou fui eu que fiquei congelado? O Luiz congelou aqui. Vocês estão vendo o Luiz, gente? Que ele tá rodando aqui, ó. Tá parado. Responde aí para mim. Ele caiu aqui. Você congelou ele, né? Ele vai entrar aqui de volta e eu já chamo. Vocês estão me vendo bem, né? Maravilha. A mim estão vendo? A mim estão vendo? Eduardo, ok? Chamei ele aqui de volta. Voltou, voltou, Voltei. voltou. Então, assim, mais uma vez, tá claro que o que a gente quer é regras claras. Eu quero regras claras, eu quero isonomia. Como é que um técnico de enfermagem consegue comprovar que ele estava num ambiente insalubre? Mesmo, de repente, trabalhando numa auditoria. Ele está exposto, ele pode ter que ir num hospital. Minha esposa é enfermeira, ela tem como comprovar, mas não tem a característica da autonomia que nós temos. Então, Sim. eu acho que está muito claro, e isso pode servir de combustível para vocês, que diante dessa explanação que a gente está fazendo aqui, a gente não está pedindo nenhum absurdo, não, gente. A gente não está falando nenhuma bobagem, não. Não tem uma pessoa sã que te ouça e fala assim, pô, sacanagem isso, hein? Pô, É, sacanagem isso. A sociedade não sabe. A sociedade, o seu paciente não sabe disso. Seu paciente acha que você é rico. Você está entendendo? E quem que representa a sociedade? O governo, o poder legislativo. Eles têm a mesma imagem mental que a sociedade, é o reflexo da sociedade. Concorda? Se a sociedade não identifica a gente como profissional de saúde, como linha de frente,
como profissional autônomo, as dificuldades da autonomia, sem linha de crédito, você acha que eles vão pensar o quê? Se a gente não fala isso. Tanto que o próximo passo, Picanso, vai ser o passo da mídia. A mídia tem que saber disso. A sociedade tem que saber disso. A sociedade tem que saber que o dentista faz financiamento de cadeira para pagar em 3 anos. A sociedade precisa saber disso. Para criar empatia, para criar conhecimento. Então, já peço aqui agora, quem tiver contato com a mídia televisiva, principalmente, que é muito importante, mídia televisiva, jornal e rádio, quiser fazer contato comigo, ou se você mesmo, na sua região, quiser, eu passo um briefing para vocês disso tudo que eu estou falando, passo um briefing, faço um documento aqui, você chega lá na hora e lê na frente da câmera lá. Pô, eu tenho uma amiga que é repórter. Meu, eles estão sedentos para esse tipo de informação. Eles estão loucos para saber isso. Então, quem tiver informação, quiser me chamar no privado, vai ser um prazer falar sobre isso. Agora, pode falar. E ainda digo mais, você que tem algum amigo repórter, tá? Chega a hora, assim, você tomar a rédea e falar assim, cara, olha só, você acha maneiro só que o jornal, as notícias, sejam tragédias, quem está morrendo? Tu não quer dar uma notícia realmente relevante, não? Tu não quer fazer o teu trabalho de repórter? Pô, você fazer jus ao diploma que você tem de jornalismo? Tá? Então, tem uma matéria que é muito, muito, muito mais importante do que saber quem morreu de Covid que deixou família, porque isso a gente sabe, que pessoas vão morrer de Covid e deixaram uma família. Aquele CPF tem um nome, é a mãe de alguém, o irmão de alguém, e faleceu. Só que você focar nisso e mostrar todo dia isso é uma sacanagem com a população. Vamos começar a mostrar coisa que é relevante, assim, ó, mostrar coisa para melhorar a sociedade, para deixar as pessoas não com medo em casa, deixar as pessoas com pensamento. Passa um conteúdo assim, cara, olha só, pô, realmente, isso faz sentido. Tá? Essa classe, ela não está contemplada em nada do governo, essa classe se banca com recursos próprios, nunca ninguém pensou nela, porque o próprio dentista não mostra que está indignado. Só reclama no WhatsApp. A gente é desunida. Reclama no WhatsApp, compra carrão, desfila de carrão, posta foto de viagem, mas no fundo está com um boletim lá, com um carnezinho pronto lá para pagar, fica 2 anos pagando esse troço, mas socialmente, todo dentista é rico, ponto final. Mas eles não sabem da verdade. Então, se a gente tiver, esse é o próximo passo. Eu não tive tempo ainda de ir atrás de mídia. Teve um colega aqui que está falando, eu conheço gente aqui, só que é da Bahia, não sei o quê. Gente, não tem problema. Hoje, as entrevistas são assim, ó, online. Não precisa estar na Bahia, não, para falar da tua dificuldade, se você quiser. Eu posso dar entrevista para o Jornal da Bahia sem o menor problema. Faça até um sotaque, que eles vão entender muito melhor. Entendeu? Então, e você pode fazer isso, não precisa ser o Luiz. Você está na Bahia, tem um amigo, porra, conversa comigo. Eu te passo o briefing completo do que você tem que falar, de como você tem que falar. Eu acho muito importante. Marca aqui, Picanso, me lembra do CRO depois aqui, que a Lúcia Camargo está perguntando. Mas você pode falar. A gente não precisa, no meu ponto de vista, a gente não precisa falar que para a sociedade, já que nós somos um grupo fechado, que o consultório é um ambiente perigoso e arriscado. A gente não precisa falar isso, tá? Vamos falar da nossa dificuldade. Vamos falar do que a gente está tendo dificuldade. Ponto final. Tá? O que vai acontecer aqui dentro depende do cuidado que cada um vai ter com o seu, de quantas pessoas vai atender. Não tem consenso. A gente não sabe o que fazer, na verdade. Grande verdade mesmo. Não tem consenso no mundo para fazer essa solução, para ter essa solução. Então, a gente pode deixar isso de lado e a gente pode falar assim, gente, eu posso falar por mim, estou há 40 dias sem trabalhar. Quem da sociedade que fica 40 dias sem trabalhar, sem salário, e que consegue se virar bem, que está tranquilo agora? Criar empatia. Só depende disso. Exclusivamente disso. Ou eu vou fazer Uber. Pegar meu carro, eu vou fazer Uber. Nem Uber tem para levar, nem passageiro tem para levar.
Uma coisa que o pessoal fala assim, a classe é desunida. A gente está com 100 pessoas na live agora. Eu não aceito menos do que 100 prints dessa tela aqui, menos do que isso, 100 prints marcando o movimento Help Odonto. Eu não aceito menos do que isso. Porque vocês estão aqui, eu quero que no mínimo vocês estejam comprometidos com isso. Não precisa nem me marcar. Se quiser me marcar Eduardo Picampo, pode marcar. Mas eu falei, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Aqui, marcar o movimento, tá? Printa essa tela aqui. Gente, olha só, hoje teve uma live, tá lá no perfil do Picanço, vai lá ver, porque assim, ó, isso é para todo e qualquer dentista assistir essas 2 horas, se eles ficarem aqui com a gente, para todo mundo assistir isso aqui, porque é importante para todos os mais de 300 mil dentistas. E assim, a gente só vai fazer isso se vocês fizerem assim, ó, divulgar aqui, de printar, botar no WhatsApp para todos os grupos. Gente, olha só, entra nessa live aqui, ó, e assiste, vai ficar lá 24 horas. Porque é o que a gente pode fazer. Esse compartilhamento, até o algoritmo do Instagram, gente, o algoritmo do Instagram, para dar relevância a alguma coisa, tá? É o seguinte, que conta mais, o que é mais compartilhado, depois o que é mais salvo, depois o que é mais comentado, depois o que é mais curtido. Ou seja, a relevância é compartilhamento. O que você precisa fazer? Compartilhar. Tá? Pega isso aqui e compartilha. Olha só, todo dentista é obrigatória. Tá? Vai fazer 2 horas de assistir isso aqui para entender o que está fazendo, o que cada um pode fazer para ajudar o movimento e a gente, de fato, ter melhora. E os caras lá de cima saberem que tem 300 mil pessoas indignadas. Não sou eu e o Luiz e mais 100. Não são 102 pessoas indignadas. São 300 mil. Mas elas têm que estar indignadas. Que se não tiver, não vai compartilhar. E se não compartilhar, os caras vão falar assim, cara, a galerinha ali que está reclamando, isso não é nada não. Senta o pau, deixa o cara dentro. Como um amigo pessoal meu, eu posso falar, não vou falar o nome, mas eu posso falar o que ele falou, até porque ele não está aqui. Os meus principais amigos não estão aqui, infelizmente. Ele chegou para mim e falou assim, quando você me falou, eu achei que fosse um movimentinho de Facebook. Nem dei ideia, os meus amigos pessoais. Não é uma crítica. Aristóteles dizia também que só se a mãe dele era uma excelente parteira, mas ela só poderia parir mulheres grávidas. Se você não está preparado para a mudança, se você não entendeu a mudança, se você não está grávido, não adianta eu te falar que isso é importante. Por quê? Porque não é teu tempo, pô. Você não está grávido, meu. Então, o que a gente está tentando aqui? Que minha mulher não me ouça isso. Engravidar as pessoas da ideia. A gente está tentando engravidar a ideia. Engravida. Pô, dá o estalo e fala assim, putz, não custa fazer isso, hein? Não custa. Na pior das hipóteses, gente, quem está se comprometendo publicamente aqui sou eu, o Picanço, o Lenzi, o Charles. Vocês podem continuar a vida normal. Ninguém vai cobrar nada de vocês. Eu já estou sendo cobrado. Mas tudo bem, eu me propus a isso. De forma gratuita. Estou gastando dinheiro, inclusive, para isso. Mas tudo bem, não tem problema. Não vou pedir doação aqui. Até porque quem assina o abaixo-assinado não é para pagar nada. Não é para ajudar a depositar dinheiro nenhum. Não é para pagar. Isso é automático do Change, que eles fazem impulsionamento, mas não vem dinheiro para a gente. Não é para fazer isso, tá? Então, assim, vou aproveitar. Acho que a gente está terminando, né, Picanço? Não sei a questão do horário aí. Tem 7 minutos. 7 minutos. Então, eu vou lançar um desafio aqui. Eu estou dando refresh aqui na página do abaixo-assinado. Nós estamos agora com 79.762 assinaturas. E eu quero ver, hoje nós estamos na quinta-feira, dia 30. Até sábado tem que completar 80 mil. Gente, são 738 assinaturas que a gente precisa. São 738 dentistas ou pessoas, não precisa ser dentista, mas pessoas que partilham, vivem da odontologia de alguma maneira, direta ou indireta, ou se sensibilizam com a nossa causa. Parece que é um movimento sindical que vai criar, que vai virar uma associação. Eu juro que não. Não vai ser isso. E eu juro que não também, que eu também não vou entrar. Não vai ser isso. Não vai ter boleto chegando na tua casa falando assim, tem que pagar aqui para ajudar o movimento. Não vai ser isso. Na hora oportuna,
nós vamos... eu já li ali. Nós vamos falar o que vai acontecer. Gente, com relação ao CRO, antes de criticar o CRO, muita gente fala assim, o CRO nunca fez nada. Agora me responda aqui embaixo, o que você fez? Vou dar 10 segundos. Exatamente. Você está cobrando do CRO uma atitude que... Diga aqui embaixo, quem já foi em uma plenária do CRO? Vou dar 10 segundos para alguém responder, que não seja ligado ao CRO. Quem saiu do consultório e foi para uma plenária do CRO? Para discutir um assunto relevante. 10 segundos. Para discutir um assunto relevante da sua profissão. Dá 10 segundos. Quero ver aqui quem vai escrever. Ninguém, né? Então, gente, a Marisol, parabéns, Marisol. Parabéns. Parabéns. O Marco Avelar, oficial. Perfeito. A questão é a seguinte. Antes de criticar o que foi feito, o que não foi feito, se está fazendo, se não está fazendo, o que você fez? Se você não fez nada, é muito importante que você saiba que o CRO e o CFO têm limitações. Eles são autarquias federais, eles são autarquias de representação. Esse negócio que saiu do CRO, de fazer parceria, de exigir que o Itaú fizesse, colocasse nos heróis da saúde, a busca do CFO de mandar ofícios para bancos, não é obrigação deles não, viu? Não está no estatuto deles fazer isso não. Então, agradeça ao CRO, ao CFO, por estar tentando fazer esse tipo de coisa. Lembra quem é o nosso principal inimigo. É a sua geladeira cheia, seu consultório com aluguel pago, sua família com saúde. Esse é o nosso inimigo. Criticar é muito fácil. Então, eu vou fazer outro desafio aqui. Quem está me vendo aqui, quem está vendo a gente aqui agora, se candidate ao CRO. Monte uma chapa para o CRO da sua região. Porque vocês ouviram isso tudo aqui. Não tem mais motivo para saber que não sabia, para falar que não sabia. Denise, paga eles para que eles façam por você. Não é isso que é para fazer, não. Não é função do CRO fazer, nem do CFO. Não é função. Não é função. Você paga por outro motivo. Entenda por que você paga para manter a autarquia. Não é para isso que eles funcionam. Na verdade... Os regionais fiscalizam a legislação que vem do federal. Eles estão aqui só para fiscalização. Não estão nem para regulamentação. Só para fiscalização. Dói ouvir isso, né? São órgãos fiscalizadores. Fiscalizadores e regulamentadores. Da profissão. Acabou. Acabou. Então, uma coisa. Se o dentista não faz o movimento, tá? É o que eu falo. Não adianta reclamar no grupo do WhatsApp. Tá? Assim, ó, para defender, é claro que seria muito legal se tivesse alguém lá para defender, mas assim, ó, a gente está organizando um movimento para chegar na instância superior, que é quem regulamenta as leis, tá? Que é o Senado, Câmara dos Deputados. A gente quer que chegue lá. A gente está com 100 pessoas na live, gente. E eu mandei isso aqui, sabe para quantas pessoas? Eu sozinho mandei para 3 mil pessoas. Eu sozinho mandei para 3 mil. E cabe aqui, Picanso, também falar sobre as associações, ABO, APCD, sindicato, todas essas associações, gente, que falam que não fazem nada. Eu, inclusive, também falei no meu primeiro vídeo, questionei o CRO sim, mas eu fui atrás de informação. E as associações e sindicatos trabalham para os seus associados e para os seus sindicalizados. É um grupo. E está tudo bem com isso. A associação trabalha para o associado. O sindicato trabalha para o sindicalizado. Nós, Movimento Help Odonto, trabalhamos para o cirurgião dentista. É cirurgião dentista, não concorda comigo? Vou trabalhar para você também. 30 segundos. De novo. Não é possível. Eu vou encerrar e vou subir de novo para poder considerações finais, gente. Beleza. Vou encerrar e volto.